Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Hoje nós estamos aqui em mais uma programação para falarmos a respeito de um problema que tem afetado milhares de pessoas. Hoje nós vamos contar a história do José Raimundo. O José Raimundo que teve problemas com o vício do álcool. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele e como Deus libertou o José Raimundo, né, desse vício. Como já havia falado, milhares de pessoas são afetadas, né, com esse tipo de vício. E nós sabemos que o vício é tudo aquilo que muda o comportamento, né, das pessoas. Ou seja, tudo que muda o comportamento torna-se um vício. Então, a história do José Raimundo, com certeza, vai falar bastante, né, com muita gente. Então, eu gostaria que você prestasse atenção e nós vamos começar a ouvir um pouquinho da história do José Raimundo e vermos como Deus entrou na vida dele e como Deus também pode entrar na sua vida. Preste atenção. Tinha meus 20 anos que eu comecei na bebedeira. Eu vivia nas amizades erradas. Depois que eu comecei, que eu casei com a Cristina, eu ainda fiquei bebendo uns 10 anos. Eu ficava muito triste em casa, né? Ele farreando com os colegas, chegava tarde e eu só em casa chorando. Viram, pessoal? Então, você vê que o José Raimundo, ele começou no vício bastante cedo, né? Ele falou que aos 20 anos ele teve esse contato aí. Tem pessoas que começam muito mais cedo. Nós temos aí histórias de crianças, né? Criança já tiveram contato com o álcool, né? Nós temos aí inúmeras drogas lícitas, ilícitas, que levam ao vício. Como eu falei, o vício é tudo aquilo que muda o comportamento das pessoas. Então, não é só o vício do álcool, não é só o vício das drogas, mas tem gente que é viciado em outras coisas. Mas o José Raimundo, ele contou aqui um pouquinho e nós vimos a respeito, né, dessa inicialização dele nesse vício. Mas eu queria que você prestasse atenção agora nesta reportagem que nós trouxemos para que você entenda um pouquinho mais sobre esse tipo de vício. Preste atenção. O alcoolismo é considerado uma doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. É caracterizado pela dependência do indivíduo ao álcool. O consumo abusivo e contínuo pode gerar danos irreparáveis ao corpo e organismo. Segundo uma pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Brasileiro do Fígado, 55% da população tem consumo de bebidas alcoólicas. Gastrite, hepatite, cirrose, doenças neurológicas e cardiovasculares são alguns dos problemas que o abuso do álcool pode causar, além de provocar acidentes no trânsito, violência, podendo causar problemas em relações. Claro que traz muitos problemas. Casamentos são perdidos, né? O convívio com a família, né, torna-se algo bem pesado. Nós vemos que, infelizmente, né, isso tem afetado aí muitas pessoas mesmo. Você vê que tem pessoas que ficam agressivas, outras ficam passivas demais, né, com a questão do álcool, gasta-se muito dinheiro e a vida da pessoa vira de cabeça para baixo. Quantas pessoas aí nós não vemos, né, um índice de acidente de trânsito por conta, né, de pessoas que acabaram bebendo e extrapolaram no volante. Então você vê que esse vício, ele traz aí muitos prejuízos, né? Financeiros, emocionais, familiares. Infelizmente, né, as pessoas têm sofrido dessa maneira. Mas eu quero agora com você aqui ouvir a palavra de uma especialista,
a psicóloga Luciana, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Preste atenção. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Lá na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Você viu, né? Você viu a psicóloga Luciana falando a respeito de como a pessoa fica, né, e torna-se dependente do vício do álcool. Preste bastante atenção. Nós vimos aqui que as pessoas que tornam-se dependentes do álcool, elas tentam inserir, vamos dizer assim, a bebida no seu dia a dia. Ela falou bastante coisa interessante, né, que nos desperta para quantas pessoas que já estão no vício e nem sabem disso. Então, é bastante importante a gente prestar atenção, porque talvez a pessoa ela bebe uma cerveja, ela bebe outra bebida e acha que isso não faz mal nenhum para ela. Mas se ela já começou a depender, né, dessa bebida, ou como ela falou, na hora do almoço, ao invés de beber uma água, ela pede uma cerveja e assim por diante, então tem que ser analisado. Nós vamos ouvir um pouquinho mais da história do José Raimundo e vamos entender, né, o que aconteceu, como foi que aconteceu, para que ele pudesse, né, despertar quanto o que a bebida estava fazendo na vida dele. Presta atenção aqui, ó. Pegava o pagamento, ia para a bebedeira. Tudo que eu pegava de dinheiro, eu não prosperava, né? Chegava no outro dia, e aí aquela tristeza, desânimo me batia, né, em mim. Cristina se converte em outra denominação e se torna uma grande intercessora do marido. Menos de um ano eu comecei a buscar por ele, orando. Ia trazendo o azeite e ungindo ele, até que Deus tocou no coração dele para ele ir, né? Ela estava em outra denominação, buscar por mim, né? Aí eu conheci a Igreja da Graça, né? Creio que nesse dia foi um dia da libertação, 2005. Me tirou mesmo da situação que eu estava.
pastor falou assim, pegue firme na casa do Senhor, tudo que aquilo que você perdeu, você vai prosperar. Eu digo, amém, pastor. Desse dia pra cá, eu não mais fui para as coisas erradas. Então o Senhor me abençoou e teve essa transformação. Olha aí que coisa interessante, né? A esposa ali intercedendo até que o José Raimundo tem esse encontro, né, com Deus. E ele diz que foi naquele dia que houve a libertação. Eu queria aqui com você assistir o Casos Curiosos. Preste atenção aqui comigo. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre Jim Wahlberg. Ele é um homem hoje já adulto, com família, mas o início da história de Jim não foi lá tão gratificante ou boa. Ele morou com a família num bairro precário em Boston, nos Estados Unidos, e ali passava muitas dificuldades, até que se mudou para um bairro mais nobre, de classe média. E aí começaram os problemas, porque Jim se achava inferior a todos, começou a pegar coisas dos outros para que tivesse algo. Entrando e saindo várias vezes de reformatórios por conta desses pequenos crimes. Até que certo dia ele foi pego e preso como traficante. Lá ele participou de um programa de reabilitação e, conversando com os responsáveis, conheceu um pouco mais de Deus. A vida de Jim começou a mudar. Ao sair da cadeia, ele iniciou um instituto para ajudar crianças, para que não passassem as mesmas coisas que ele. Mas certo dia, depois de casado e com filhos, a filha dele chegou para ele e falou: pai, eu quero que você seja feliz, quero que você conheça Jesus. Ele atendeu o pedido da menina, participou de um retiro para homens, um retiro espiritual da igreja evangélica. E lá ele teve um encontro com Cristo. Curioso, não? Muito curioso mesmo, né? E é um testemunho também, né, daquilo que Deus faz na vida de quem crê, de quem permite, né? Eu queria já que a gente pudesse aqui vermos o desenrolar da história do José Raimundo e nós voltamos já já. Preste atenção. A obediência a Deus produz frutos maravilhosos na vida de José e Cristina. Então, graças a Deus, Deus foi fazendo a obra. Depois que eu me tornei um patrocinador, eu pedi para Deus me prosperar essa bênção. Eu falei, Deus, eu quero me patrocinar para fazer uma casa do meu gosto, uma casa do meu sonho. E nessa época a gente morava numa casinha mais humilde. Comecei com uma casa de 3 cômodos. A ideia que eu pedi para Deus foi para mim ter um sobrado, né? José, com a ajuda do irmão dele, constrói a tão sonhada casa. Nós fizemos essa casa aqui durante 3 anos. Só nos domingos, eu e ele sendo o pedreiro e eu o ajudante, e eu não chegava a estar devendo nada. Fiz essa casa aqui, nunca passei dificuldade. Quando a gente está na casa do Senhor, servindo a ele rapidinho, ele prospera. Rapidinho mesmo! Se você achou 3 anos muito tempo, lembre-se que a construção foi feita somente aos domingos. Ou seja, foram menos de 6 meses para a casa dos sonhos deles ficar pronta. Essa benção aqui que eu tenho hoje, a minha família chega assim e fala assim: ô filho, depois que você saiu da bebedeira, Deus prosperou mais e mais bênção na sua vida. E que você venha sempre ser essa pessoa que você é. Eles estão vendo a diferença de como a gente era e como a gente é hoje. Olha aí que testemunho lindo, né? Testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida do José Raimundo. Foi uma restauração completa, uma restauração em toda a sua vida. Deus libertou ele do vício, né? E começou a prosperá-lo não só, né, no sentido, começou no sentido, vamos dizer, físico, espiritual, né? Primeiro físico e depois material, onde Deus o prosperou e ele falou, né, a respeito da construção da sua casa. Eu queria aqui compartilhar com você Romanos, capítulo 6, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: e que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Quando falamos
a respeito do que nós fizemos no passado, nós temos até vergonha. Por exemplo, o que aconteceu com José Raimundo aconteceu comigo. Eu também tive problemas com o vício do álcool, e eu bem mais cedo até do que o José Raimundo. Eu trocava a roupa que eu tinha no meu corpo por bebidas, né? Eu trocava um tênis, a camisa, né, pela bebida. Mas um dia eu tive esse encontro com Jesus e eu tive a minha vida completamente restaurada, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Falando assim, parece ser uma coisa, pastor, o senhor teve esse problema. Coisas horríveis aconteceram. Às vezes eu dormia na rua, né? Acordava no outro dia, não sabia ali como eu tinha chegado, como eu cheguei naquele local. Coisa bem, isso com 16, 17 anos. Então, hoje eu tenho vergonha, né? Eu falo para glorificar a Deus, mas é vergonhoso, como diz a palavra. Agora o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meu irmão, coisa linda. Quando Deus faz essa obra, agora é só nos mantermos firmes. Você talvez pode estar enfrentando o mesmo problema que o José Raimundo, ou talvez enfrentando um problema de vício com outras coisas, que não seja o álcool, que seja outra coisa. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para nos libertar completamente, a fim de que nós permaneçamos firmes nessa liberdade com que ele nos libertou, para que no fim, né, tenhamos aquilo que foi prometido desde o começo, que é a vida eterna. Presta bastante atenção. Eu quero fazer uma oração com você aqui agora, e no finalzinho eu vou deixar aqui com você o endereço da nossa igreja. Se você quiser conversar um pouquinho mais comigo, tá bom? Eu falo para você. Vamos fazer essa oração agora. O meu copo com água já está aqui, e se você quiser pegar o seu ou levantar as suas mãos aonde você estiver, nós vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e abençoo esse copo com água. Peço ao Senhor que o Senhor manifeste do teu poder e da tua graça, e que o Senhor, meu Deus, use esta água, meu Deus, agora para libertar, meu Deus, esta pessoa, seja lá qual for o vício, seja do álcool, das drogas, seja o que for, da droga lícita ou ilícita. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, até mesmo, meu Deus, essa pessoa que ora comigo, por qualquer outro tipo de problema, que ela também seja alcançada, liberta, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, eu sou o pastor Leandro Silva, sou o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido, e nós temos cultos segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta e sexta, 8, 15 e 19. E aos domingos, às 8 e também às 18. Nós vamos ficando por aqui e nós vamos ouvir uma canção bem bonita, e eu peço a você que reflita sobre tudo que foi falado e que você procure ajuda o quanto antes. Ajuda certa em Cristo Jesus. Deus abençoe. Você